Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos no Santuário da Vida para celebrar a terça-feira da segunda semana do tempo comum. Nós encerramos na semana passada ainda, o tempo das festividades do Natal e agora iniciamos o tempo comum no ciclo B da liturgia ou no ano B da liturgia. Na grande maioria das vezes nós ouviremos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Marcos, E São Marcos nos mostra sobre o discipulado de Jesus. Então, principalmente agora neste tempo comum, nós somos chamados a caminhar na escola do discipulado de Jesus. Vamos aprender a sermos melhores discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de discipulado, logo nós ligamos a palavra vocação, não é verdade? E quando a gente fala sobre vocação, muitas vezes nós pensamos que diz respeito apenas a padres e freiras, Ainda mais quando fala assim, nossa, somos chamados a ser discípulos de Jesus, como assim? Não são apenas os padres e as freiras que são chamados a serem discípulos e discípulos de Jesus? Não. Todos os batizados e batizadas recebem esta especial vocação. E é uma vocação universal, que nos leva à santidade. É através do caminhar no discipulado de Jesus que nós alcançamos a nossa santidade. E vocês sabem qual é a consequência de alcançarmos a nossa santidade? Morarmos com Jesus no reino dos céus. Participarmos da sua glória e também da sua imortalidade, lá no reino dos céus. É para lá que nós devemos olhar, é para lá que pressurosos nós devemos caminhar, para chegarmos à nossa salvação. Essa é a vocação universal, a santidade. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Samuel. E nós sabemos que Samuel também é um vocacionado. Ainda ontem nós ouvíamos, aliás, no domingo nós ouvíamos na liturgia o chamado de Samuel, não é? Samuel, Samuel. Aí Samuel não sabia bem quem era que estava o chamando, não é? E de repente, ele sabendo e sendo orientado, o que é que ele responde para Deus? Fala que o teu servo escuta. São as diversas formas que Deus nos chama. Samuel foi chamado diretamente por Deus. E eu e vocês? Como é que nós somos chamados por Deus? Já pararam para pensar? Porque se nós estamos aqui, de alguma forma Deus nos chamou. Eu como padre, vocês como leigos e leigas, mas engajados na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma Deus nos chamou. Mas qual tem sido a nossa resposta? É a mesma resposta de Samuel? Fala que o teu servo escuta. Um outro vocacionado aparece na história da salvação hoje na primeira leitura. Além de Samuel, que teve este encargo, de eleger, de ungir um outro vocacionado, que é muito importante para a história da salvação, qual é? O rei Davi, Ele foi lá para Belém, e dentre os filhos de Jessé, segundo a ordem do Senhor, ele devia eleger um de seus filhos para ser rei de Israel. E aí, quem foram os filhos que Jessé apresentou mesmo para Samuel? Os mais vistosos, Os maiores, os mais fortes. Bom, a humanidade inteira hoje julga pela aparência, não é? Quantas e quantas vezes nós também não julgamos as pessoas e as coisas pela aparência, como também Jessé, em algum momento na primeira leitura, também Samuel.
Nos estudos, né, que nós temos hoje da sociedade, os pensadores afirmam que nós estamos na era da imagem. Já ouviram falar? Nós estamos na era da imagem, e a imagem nos leva a julgar pela aparência. Julgar pela aparência significa ficar na superficialidade. E quantas vezes nós cristãos não estamos vivendo na superficialidade? Vamos parar para pensar e também para refletir, não é? Quantos relacionamentos de amizade, de cônjuges, de matrimônio, dentro das famílias, dentro dos lares, não estão apenas de aparência, que vivem apenas na superficialidade? Sim ou não? Quantas pessoas, enquanto profissionais, também não vivem na superficialidade, ou eu até diria assim, na razoabilidade, né? São razoáveis, medianos, e me desculpem ser um tanto ousado, medíocres, né? Pessoas que vivem na mediocridade. Também assim acontece na fé, na vivência da fé ou da religiosidade. Quantas pessoas não são cristãos razoáveis, superficiais, que vivem a religião apenas de aparência? Olha só a advertência que Deus faz a Samuel e também para nós hoje na primeira leitura. Eu não julgo as pessoas pela aparência, no critério humano, mas julgo o seu coração. Olho e enxergo para o seu coração. Aqui o coração tem um significado de profundidade, aquilo que há de mais profundo no ser, que é o contrário da superficialidade, da mediocridade. Ou seja, nós também devemos olhar para o que é profundo, para aquilo que está dentro, que deve condizer com o que está fora, né? O interno deve estar em consonância com o externo. Quantos de nós não falamos externamente, mas o coração muitas vezes está contrário àquilo que nós falamos, ou àquilo que nós rezamos, não é verdade? Para começar, na oração do Pai Nosso. A grande maioria de nós cristãos rezamos o Pai Nosso ao menos uma vez por dia, não é verdade? E lá está escrito assim, e nós muitas vezes rezamos, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós temos perdoado as pessoas que têm nos ofendido em nosso cotidiano de coração? Porque às vezes a gente fala que perdoa, mas perdoa de aparência, não é verdade? E isso não conta para Deus, né? Então, nós muitas vezes rezamos colocando palavras para fora, mas a nossa vivência interna do coração está contrária àquilo que nós dizemos, né? É sobre isso que Jesus nos fala também no Evangelho, escrito por São Marcos. Jesus estava caminhando à beira de um campo de trigo, não é? E num dia de sábado, vocês sabem que o sábado é um dia muito importante para os judeus, não é? E aí, a lei proibia que as pessoas, os judeus, pudessem comer no dia de sábado, colher, né? Espigas de trigo naquela época. E aí o que os discípulos de Jesus estavam fazendo? Colhendo espigas de trigo e comendo para poder enganar a sua fome, né? E aí os fariseus, todos certinhos, questionaram Jesus. O que é que Jesus disse? Que nem sempre aquilo que está na lei, de fato é o que nos liberta. A lei não está acima da vida. E aquilo que Deus coloca no centro das suas preocupações é a vida. Nós damos valor à vida, porque era por necessidade. Os discípulos estavam passando fome, estavam com fome.
E quantas vezes nós não colocamos a lei, que representa a aparência, acima do profundo da vida, que representa o nosso coração. Não é? Nós julgamos os outros apenas pelo fazer por fazer, mas não fazemos de coração. Nossa prática religiosa, nossa prática de fé do dia a dia, não pode ser fazer por fazer, como Kant na filosofia moderna, não é? Mas deve ser de coração. Que o Senhor nos ajude a superarmos a lei e colocarmos acima dela a vida, e fazermos tudo de cordes, de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.